Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu resolvi fazer um vídeo sobre os meus 3 filmes de terror favoritos, terror barra suspense favoritos e as suas adaptações. Bom, gente, eu vou começar meio que eu coloquei primeiro, segundo e terceiro lugar, e eu vou começar então no terceiro lugar, tá bom? Embora o primeiro e o segundo ficou bem dividido ali. Primeiro eu vou falar dos livros e depois já linkando com as adaptações, tá? Os filmes ou as séries que eu mais gosto. Bom, gente, eu vou começar com esse livro aqui, eu já falei algumas vezes. E tem gente que já sabe que um dos meus livros favoritos do Stephen King é A Dança da Morte. Esse livro super fininho aqui, de mais de 1.200 páginas. Ele vai ter exatamente 1.241 páginas. Bom, esse livro, ele sempre assusta, ele intimida um pouquinho, assim, eu sempre achei que eu nunca ia pegar ele para ler, só que daí chegou a pandemia, muitas pessoas não puderam ir trabalhar, eu não pude trabalhar por um tempo, então eu comecei a ler. Eu não consegui ler ele no físico, né? Eu tive que ler ele no Kindle, porque é bem difícil mesmo. Muito pesado para ficar segurando, né? E desconfortável e tal. Bom, gente, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a história e depois sobre a adaptação que fizeram. Na verdade já tinha uma adaptação. Fizeram uma 2020, daí eu comento com vocês. Bom, gente, para quem não conhece, né, o que se trata a Dança da Morte? Aqui a gente vai ter uma gripe muito violenta, muito arrasadora, que vai atingir 99% da população mundial. Logo nos primeiros momentos ali, você descobre que ela é criada em laboratório e que ela escapa ali. O sistema de segurança teve uma falha humana, não deu tempo de funcionar e esse vírus escapa. Aí, gente, não tem jeito. Ela tem, assim, um poder de contaminação absurdo. Só de você ficar perto da pessoa, você já fica contaminado. Ela é, assim, destruidora. Me pareceu um pouco até com ebola, assim, sabe? É muito forte, assim, a pessoa... As descrições são muito feias, são muito nojentas. A pessoa, ela não tem por onde escapar. Questão de... Algumas pessoas é questão, assim, de 30 minutos, algumas são questões de algumas horas. E em relação à contaminação, não se tem o que fazer. Todo mundo pega, 99%. Aí o que acontece? Existe ali 1% da população que ela é imune. Conforme os dias vão passando, tudo acontece rápido demais, por causa do poder de contaminação da doença. Logo, a gente se vê, a Terra se vê arrasada. Aí vai passando um tempo, a gente vai conhecendo alguns personagens. Sabe daquele jeito que o King costuma fazer? Onde ele vai introduzindo personagens, a gente vai conhecendo eles, sobre o caráter deles, quem eles são. E a gente vai percebendo também que essas pessoas são imunes. E vão formando ali o grupinho. A história vai passando e esse grupo ele vai se formando. Vai se formando também um grupo de pessoas do bem e do outro lado um grupo de pessoas já de caráter duvidoso. Mas a gente tem também aqui pessoas que não são nem boazinhas e pessoas que nem são assim totalmente do mal. São pessoas que não tiveram oportunidade na vida, que fizeram muitas coisas erradas e às vezes só uma oportunidade e uma mãozinha ali, essa pessoa ela poderia ter seguido o caminho do bem. Aí vai passando esse tempo, a gente vai vendo ali a formação, é tudo muito gradativo, né? Vocês imaginam? Aí vai aparecer na história, antes disso a gente tem a Mãe Abigail, que é uma senhora centenária já, e que ela tem ali, ela também tem os seus dons de iluminação, que com certeza ele vai colocar isso na história.
E ela é uma senhora muito boa, ela tem os dons da iluminação dela, ela vive lá sozinha. E ela começa a se comunicar por telepatia com algumas pessoas. Mas essas pessoas não sabem por quê, de onde vem essa voz e o que aquilo significa. E do outro lado, a gente também tem a trama do pessoalzinho, da galerinha do mal, vamos dizer assim. Aí, nesse momento, começa a aparecer, eu acredito que é um dos vilões mais queridos do Stephen King, um dos vilões mais carismáticos que ele já criou, que é o Randall Flagg. Randall Flagg representa o mal nessa história e a mãe Abigail representa o bem. Basicamente, ele é um pouco misterioso, esse Randall Flagg, gente. Cada pessoa, eu não sei dizer pra vocês o que ele seria. Na minha opinião, lendo o livro, ele seria um demônio, né? Ele veio para causar discórdia e destruição por onde ele passa. Mas ele vai ali se encontrando com esse tal desse grupinho do mal ali. De repente a gente vê uma divisão da luta do bem contra a luta do mal. A gente não sabe por que houve a divisão desses grupos, o porquê que essas pessoas são imunes, quem é Randall Flagg, o que ele quer, qual que é o objetivo da mãe Abigail. Gente, isso aqui é sensacional, sensacional. Eu acho que o final ele fecha com chave de ouro. Você se identifica, você se acostuma tanto com os personagens que eu senti muito aqui a perda de um deles. Eu não queria que aquilo tivesse acontecido. E aqui também é uma história onde o King coloca, que não é a primeira vez, já comentei isso num dos vídeos anteriores, ele coloca aqui uma pessoa que é especial, que é o Nick. Ele tem um atraso mental. Gente, mas ele tem uma pureza de alma, mas uma pureza de alma. E não é a primeira vez que ele coloca um personagem especial como destaque na história. E, gente, é tão bonito de ver. E talvez pelo tamanho da história, pelo tempo que a gente leva, a gente se apega muito. E aqui tem grandes, eu acho que tem grandes aprendizados, né? Eu tenho um trechinho aqui que eu até grifei, mas eu não marquei com a tag, eu não sei se eu vou conseguir achar para ler para vocês. Mas leiam, só leiam e comecem. Bom, falando da adaptação, esse aqui tá em terceiro lugar. E esse daqui tá em primeiro lugar dos livros preferidos do King. Em relação à adaptação, a gente tem, esse livro aqui é de 1978, tá? A gente tem a série de 1994. Eu gostei da série. No comecinho, assim, parece que ela vai levar um tom mais cômico. Tem hora que ela leva, assim, para um tom mais cômico. Porque, como eu disse pra vocês, o Randall Flagg é extremamente carismático, gente. Não tem como explicar pra vocês como que um vilão consegue ser assim, mas ele consegue. E ele tem algumas coisas mais cômicas, mas eu gostei muito, porque foi fiel à série, tá? Só que assim, se eu não me engano, foram 3 ou 4 episódios, então tem que condensar bastante, mas eles conseguiram. Deixaram só mesmo ali os itens principais. Aí tem a série de 2020, que lançou com aquele ator, sabe, que faz o Ciclope do X-Men, como principal, que ele faz o Stu. E tem aquela atriz que deu todo aquele rolo com Johnny Depp, sabe? Que teve recentemente esse rolê. Aquela atriz lá, ela faz o par ali como protagonista também. Eu detestei a série de 2020. Eu não consegui passar do segundo episódio. Porque simplesmente os caras... A história tá prontinha, linear. A Dança da Morte, ela é linear. Os acontecimentos ocorrem ali certinho, ali em ordem cronológica. Aí os caras bagunçaram tudo. De repente, no comecinho ali da cena, já mostra uma coisa que aconteceria lá pelo meio do livro. Eu sei aquilo que eu vi, mas quem não lê o livro fica boiando a maionese. Eu não gostei, eu não gostei da fotografia, eu não gostei de nada. Eu esqueci o nome do autor que faz o Randall Flagg. O elenco é muito bom,
Mas a série pra mim não deu certo não, gente. Agora eu vou falar então, eu vou colocar na posição número 2, mas eu não sei me decidir entre essa história e a outra história. Eu não sei, eu acho que fica ali no empate. Mas eu vou começar a falar dele então, que é o Exorcista do William Peter Blatty. Eu não tenho uma edição do Exorcista, porque eu queria aquela capa do filme. Só que ela você só encontra livro usado. E eu cheguei a comprar de terceiros na Amazon e não chegou. Eu fiquei 30, 40 dias e não chegou nem a ser enviado. Daí eu tive que pedir dinheiro de volta, essas coisas. Aí meio que eu baixei no Kindle mesmo e aí eu fui. Muito bem, gente, o livro é de 1971. E assim, é o melhor filme disparado de terror que eu já li e até agora nada chegou aos pés. No quesito de sobrenatural, principalmente, nada que eu tenha lido chegou aos pés. Existem livros semelhantes, mas ano passado, em dezembro, eu li A Entidade, né, do Frank De Felitta, que também tem essa mesma temática de dualidade, sabe? De você ficar em dúvidas o que é possessão e o que é problema psicológico, psiquiátrico ali da pessoa. Te faz ficar em dúvida, né, se você acredita no espiritual, se você acredita na medicina. Porque realmente joga umas coisas ali que a gente fica em dúvida. Mas é um livro legal, né? O Frank De Felitta, ele foi convidado a escrever A Entidade, a criar um romance inspirado numa história real, de um relato real de uma mulher que se dizia que foi, eu não posso falar essa palavra no YouTube, por uma entidade. Ali, só um minutinho, gente, a gatinha. Então ele foi convidado a escrever esse romance e ela relata, né, que ela sofreu isso. É um livro bem legal. Mas, assim, pra mim nada se compara ao que é o Exorcista. Sabe, gente, o Exorcista, vou deixar bem claro pra vocês que ele é um terror psicológico, tá? É reforma o tempo inteiro, quando é reforma na rua, é reforma lá em cima. Aguenta aí, gente. Pronto. Bom, eu estava falando, né, que o Exorcista ele é um terror psicológico, gente. Ele traz questões aqui muito profundas, tá? Ficou aquela imagem na cabeça de muitas pessoas, aquelas imagens lá lendárias do filme que ficaram marcadas no cinema, do vômito verde. Eu vou ficar falando aqui dessas cenas, né? Mas eu acho que muita gente não pegou a essência da coisa, não. O Exorcista é um livro que você é terror, mas você, ao terminar, você tem 1001 assuntos para discutir ali com quem já leu com você. A gente tem a Regan, né, que é a garotinha ali que sofre a possessão e tal. Só, gente, que ela não é, ela é uma vítima, porque ela tá ali no meio do caminho, ela é usada para aquilo. Mas o embate principal ali e o protagonista principal ali, que são dois, o Padre Karras e o Padre Merrin. O Padre Karras, ele é um padre que perdeu a sua fé. Ele tem ali várias crises de fé. E é impressionante, né? Porque como assim um padre que ele perde a fé? Pois é, gente, aconteceram coisas na vida dele, ele cometeu erros e ele não vive de consciência leve e ele tem ali umas revoltas com Deus. E ele é muito cético. Tanto é que ele foi fazer medicina e ele é psiquiatra. Então tudo aquilo que acontece na história, ele tem uma explicação plausível para aquilo até o momento que realmente não tem como. Mas ele fica naquela briga interna dele. É um drama pessoal dele. Aí do outro lado a gente tem o Padre Merrin, que é um padre que no passado ele já venceu o demônio dessa história, né? A entidade, o diabo mesmo, a entidade dessa história. Ele venceu através de um exorcismo há muitos anos atrás. E a questão é que essa entidade quer se vingar do Padre Merrin e utiliza
tanto usa o padre Carlos quanto a Regan. E ali a gente vai ter uma briga espiritual gigantesca. Gente, é muito complexo esse livro. Tanto é, né, gente, que ele ganhou diversos prêmios. Não tem nem o que dizer. O filme é espetacular. Pra mim, ele é o melhor filme de terror já feito. E por mais que tenha surgido aí filmes de terror nessa linha, pra mim é um mais ridículo que o outro. Eles tentam colocar ali muitos jumpscare pra assustar, com umas historinhas muito idiotas. Não dá, gente. Pra mim, vou falar a verdade pra vocês, nenhum pra mim é tão bom quanto o Exorcista. E o livro ele vai muito além disso, tá? Ele tem umas cenas fortes, ele tem ali umas descrições da missa negra, ele tem todas aquelas cenas que tem no filme, só que ele prolonga bem mais. Lógico que Hollywood, né, no cinema ele tem que pegar leve, não dá pra colocar tudo que ele quer. Se na época, lá nos anos 70, as pessoas saíam vomitando do cinema, passando mal, vocês imaginam você colocar tudo que tá escrito ali no livro, né? Aí não dá. Voltando a falar do filme, então, o livro é de 71 e o filme é de 73. Olhem só os prêmios que o filme ganhou. Reza a lenda que ele foi indicado para muito mais categorias no Oscar e que ele levaria muito mais. Só que vocês acham que Hollywood ia deixar um filme de terror levar tantas estatuetas assim? Eu acho que não. Mas vamos lá. Mas mesmo assim, ele ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado. Ganhou também no Oscar, hein? Melhor roteiro adaptado. Ganhou Globo de Ouro, melhor atriz, a Linda Blair, né? A garotinha. Ganhou também melhor mixagem de som. Globo de Ouro, melhor filme dramático. Globo de Ouro, melhor roteiro de cinema. E Globo de Ouro, melhor diretor. Só leiam um livro, gente. Depois vocês me contem aqui. Agora sim eu vou falar do que ficou em primeiro lugar. A gente vai ter aqui A Noite dos Mortos-Vivos, de George Romero. Essa edição aqui é uma edição da Dark Side. Foi uma das primeiras edições que eu tive. Olha só que bonito, né? Ele tem linda essa edição. Ela tem um furinho aqui para simular o tiro, né, na cabeça do zumbi. Ela tem o corte verde-limão. Daí aqui dentro ela tem aqui o cérebro. E aquele padrão Dark Side Books que vocês já conhecem. Tem algumas gravuras também. Bom, aqui a gente tem duas histórias, que é A Noite dos Mortos-Vivos, e depois a gente tem uma outra história, que, assim, não é assim muito o principal que eu gostaria de falar do vídeo, não. Eu gostaria de falar mesmo da primeira história, tá? A primeira é legalzinha, mas a primeira é formidável, gente. Bom, muito bem. Aqui em A Noite dos Mortos-Vivos... eu preciso falar do filme primeiro, porque o livro, ele foi escrito depois, tá? Eles sentaram e escreveram depois. Muito bem. Em 1968, a gente teve, então, o primeiro filme de mortos-vivos, de zumbis, que já existiram outros filmes de zumbi. Mas mortos-vivos, como a gente conhece hoje, que é aquele morto-vivo que sai da tumba e fica vagando e ele é nocivo ao ser humano, a sua primeira aparição foi em 1968 com a criação do George Romero e John Russo, né? George Romero é muito interessante que no livro da Dark Side vocês vão entender como é que surgiu a ideia na cabeça deles, né? Como que um ajudou o outro ali, a ideia do George Romero. Mas ele como que, mas e se a gente fizer assim, assim, assado? Aí surgiu o que surgiu. Aí, na ideia de fazer o filme, eles queriam algo realmente muito opressor ali. Um filme de suspense. Eles não queriam uma criatura muito agressiva, queriam uma criatura que andasse lentamente e que fosse nociva aos seres humanos. Né? O George Romero nunca suportou
esses zumbis de hoje em dia que correm rápido, né, e fazem de tudo um pouco. É que foi mudando, né, gente, essa questão ao longo dos anos. Bom, diferenças dos mortos-vivos de hoje pros mortos-vivos do George Romero. Ele trabalhava por metáfora, gente. O filme dele é por metáfora, tá? Ele faz uma crítica, poucas pessoas falam isso, mas ele faz uma crítica ao militarismo. E ao militarismo e também à guerra, tá? Eu vou dar spoiler para poder contextualizar para vocês. E também temos aqui uma pauta de racismo. Se você não percebeu isso no livro Vida Íntima, se você não percebeu isso no filme, você pode voltar porque vai estar lá. Tanto no de 68 quanto de 91, já que eu chego lá no 91. Bom, ele faz então essa crítica à guerra ali no finalzinho. É um filme antigo, né, gente? Eu vou dar spoiler. Bom, depois que acontece tudo aquilo lá no filme, chegam um grupo de militares ali para combater os corpos. Eles vão lá, eles matam, eles liquidam, né, os poucos zumbis que restaram. Eles fazem uma fogueira, e eles penduram, ele fica fazendo umas brincadeiras idiota, umas brincadeiras bestas. E o sobrevivente ali da história, que é o Ben, ele tá vivo. Ele é o único sobrevivente. Estamos falando aqui da história original e de 1968, porque o de 91 tem uma diferençazinha. Calma aí. Lá em 68, o Ben é o único personagem a sobreviver. E quando ele sai da casa, né, ele consegue sobreviver, passar a noite ali, ele sai na casa, e esses militares chegam armados ali, e um deles vem, o Ben chega a falar, a balbuciar uma palavra. E o cara olha bem pra ele e dá um tiro nele mesmo assim. Os outros perguntam, e aí, cara, o que aconteceu? Ah, só mais um. O cara percebe que o Ben não é um zumbi. Ele está vivo. Só que ele é negro. Fica bem evidente ali pra gente, só não vê quem não quer. Que ele percebe, tá? E aí a gente tem uma crítica ao racismo, sim. Bom, um objetivo principal ali do George Romero, quando ele criou esse filme, era criar uma coisa muito assim, um ambiente muito opressor, assim, muito tenso. Porque hoje em dia, os filmes de zumbi, você percebe que o desastre, ele assolou o mundo inteiro. A gente tem uma visão global da coisa, né? Como The Walking Dead é um ótimo exemplo disso. A gente sabe, a gente tem a visão ali que o mundo inteiro acabou. Em A Noite dos Mortos-Vivos, a gente tem um grupo de pessoas que ficam presas dentro de uma casa, num lugar muito afastado, e começam diversos conflitos. O que ele trabalha aqui? O egoísmo. A gente percebe ali a diferença de personalidades entrando em atrito. Como que a pessoa não consegue ajudar a outra? Ela só quer saber de estar certa o tempo todo. E isso gera um conflito enorme na história, custando ali, dando o preço da vida das pessoas. Então a gente tem ali a questão do egoísmo, a gente tem ali crítica à guerra, tem sim uma pauta sobre racismo. Quando George Romero escolheu o ator para poder fazer o Ben, ele não escolheu o ator por ser negro, ele não tinha essa ideia antes da história, mas acabou, gente, acontecendo de forma tão fluida que isso acabou entrando na história, né? E uma coisa muito importante também, aqui, a gente tem aqui a primeira vez que um personagem negro foi protagonista em uma história de terror. E ele foi um herói. Então a gente tem uma revolução aqui, né? Na versão de 1968, a gente teve... Eu vou ver se eu consigo colocar a imagem, gente, não sei se eu consigo editar. A gente tem como o ator que faz o Ben, o Duane Jones,
que ele já é falecido. E como a Bárbara, a gente tem a Judith Odeia, ela ainda é viva, né? Existe uma diferençazinha na personalidade da Bárbara do livro e da versão de 1991. Eu vou contra a maioria das pessoas, eu prefiro a versão de 91. Foi a primeira que eu assisti, e a Bárbara, ela é muito forte na versão de 91. Aqui no livro ela é insuportável. Ela só chora, ela é histérica, ela fica em estado catatônico. Vocês sabem que eu gosto de mulheres fortes. E na de 91, ele arrasa. Que foi uma adaptação de Tom Savini, né? Diretor Tom Savini. Bom, aí chega então o filme que foi feito, o remake de 1990 e para ser lançado em 91, com a direção do Tom Savini. Gente, eu esqueci o nome do ator que faz o Ben. Aí quem faz a Bárbara é a Patrícia Tallman. Vou ver se eu consigo deixar todas as imagens pra vocês, tá? Gente, esse livro, essa história pra mim ela é magnífica, tá? Porque ela causa... Eu assistia na época da fita, né? Que tinha na locadora e tal. Me causava arrepio. E eu acho que essas sacadas deles, dessas críticas, assim, foram incríveis, né? Os filmes de hoje tá mais naquela coisa do terror e eles focam muito na figura do zumbi. E o George Romero, não. Nos problemas que aquele grupo que se uniu começou a passar. Problemas de liderança, os problemas de egoísmo, quem que pode mais. Porque eu acho que a gente tem que fazer assim, assim, assado. Não, você não tem que fazer nada. E começa a dar um monte de merda, porque é muito egoísta, né? Eu acho maravilhoso, gente, esse filme. Eu não canso de assistir, todo ano eu assisto, e é o meu filme de suspense / terror favorito. E, gente, eu acho que já falei bastante. Não vou ficar falando, o vídeo já ficou grande. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham captado as ideias e o porquê dessas histórias serem as minhas favoritas. Tanto O Exorcista como A Noite dos Mortos-Vivos são clássicos e atemporais, eles envelheceram muito bem. Gente, pensa, um filme da década de 60 que não envelhece. E o outro também da década de 70 que não envelhece. Pode passar o tempo que for, as pessoas continuam receosas com o Exorcista. E isso não se consegue nesses filmes aí de hoje em dia, gente. Eu não tenho paciência não, sinceramente. O pessoal fala, assustador, não, assustador coisa nenhuma. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu fui sincera e eu queria já ter feito esse vídeo há mais tempo. São os meus queridos, assim, eu amo demais esses livros e essas histórias, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu trarei uma resenha de um livro que tá bem tenso aqui, tá bom? Espero que eu consiga fazer então. Gente, muito obrigada por vocês que ficaram até o final. Me comentem aqui o filme favorito de vocês de terror e se vocês assistiram essas beldades que eu falei aqui, tá bom? Tchau, tchau, gente!